Se você pretende começar o técnico em química, você precisa assistir esse vídeo até o final antes de tomar a sua decisão. Antes de escolher a sua instituição, a sua escola técnica, você precisa fugir desses erros que eu vou te contar no vídeo de hoje. E o terceiro erro é muito comum, então não deixe de ficar aqui comigo até o final do vídeo. E a primeira coisa é, antes de você escolher entrar em técnico em química, você rever suas decisões de carreira, você entender e compreender, né, do que se trata a área técnica em química. E para isso, você tem muito conteúdo aqui já no meu canal. Vou deixar o link aqui na descrição de uma playlist onde eu falo sobre do que se trata a técnica em química em vários aspectos, disciplina, modalidade, duração. Mas hoje, o primeiro erro que eu preciso que você fuja é o erro de. Mas eu quero te contar um pouco, né, como foi a minha escola, pela minha instituição, que foi o Instituto Federal de Pernambuco, que é o estado onde eu moro. E eu tinha duas possibilidades. Quando eu decidi fazer o técnico em química antes da engenharia, eu poderia estudar numa ETE, numa escola técnica estadual, ou no Instituto Federal. A ETE tinha a duração do curso menor, era 1 ano e meio, e o Instituto Federal 2 anos. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar no site, né, sobre duração, sobre as grades curriculares, e o que mais pesou na minha decisão foi pela escola técnica, Instituto Federal, na verdade, ele ser mais próximo da universidade. Porque eu já tinha em mente, né, enquanto fazer o técnico em química, prestar vestibular para engenharia, e eu sabia que pelo menos um semestre ali eu ia ter que conciliar os dois, então a questão do deslocamento era muito importante para mim aquilo, porque era um em frente do outro. Então o que pesou minha decisão foi isso. Mas em termos de qualidade de ensino, em termos teóricos, o Instituto Federal apresentava uma maior carga horária. E isso também foi algo que pesou minha decisão. Mas alguns erros podem ser evitados, devem ser evitados por quem quer começar na área química pelo técnico em química. E o primeiro dele é justamente focar só na estrutura da instituição. A gente está falando aqui em aspectos de escolas públicas, né, de instituições públicas. Mas hoje no mercado existem diversas instituições particulares que oferecem o técnico em química. E o erro que muitos cometem é buscar apenas estruturas como laboratórios estruturados, mas é a quantidade de carga horária prática, mas é a qualidade das aulas práticas. Então, antes de fazer sua decisão, não busque avaliar a instituição por aspectos de estrutura. É algo importante, sim, mas é algo que não vale a pena se a qualidade da aula prática não é eficiente, não se deixa a desejar. Claro que é muito confortável, né, ter aula com laboratórios bem equipados, estruturados, com ar-condicionado, pois bem, na instituição pública, pelo menos assim, no meu técnico em química, no Instituto Federal, os laboratórios eram muito confortáveis de se trabalhar. Na faculdade, na universidade, na verdade não era bem assim, muito quente, alguns não tinham, nenhum ventilador funcionava direito, mas a questão é, entre estrutura e qualidade de ensino das aulas práticas, a sua decisão deve ser pela qualidade do ensino das aulas práticas, que são fundamentais e importantíssimas para o técnico em química. Um segundo erro que você deve evitar ao escolher a sua instituição de ensino para estudar o seu técnico em química é não avaliar a formação dos professores. Como assim, Angélica? Pois é. Nós sabemos, né, que existem diversas modalidades e para que alguém ensine no escola técnica, mas o nível de exigência de instituições privadas e públicas são diferentes. Por exemplo, há professores que devem ter mestrado, outros que mestrado, doutorado, alguns só com especialização. Mas mais que isso, você deve pegar, porque é fornecido ou nos sites, né, o corpo docente, marca esse nome aí, docente, se refere aos professores, aqueles que vão te ensinar. E você tem como saber qual é a formação daquele professor. Ele é um professor formado, né, da área química realmente, porque eu tive professores que não eram engenheiros químicos, não eram químicos, eram da área de biológicas, apesar que eles ensinavam, né, disciplinas como microbiologia, mas enfim, você precisa realmente saber, né,
quem são aqueles que vão te ensinar? E pega a dica, existe um site chamado Lattes, onde você consegue colocar o nome do professor e ali você consegue saber a formação dele, a área de pesquisa dele, os cursos de formação que ele tem. Mas por que isso é importante, Angélica? Até porque ele vai te ensinar, né? E além disso, porque você pode, já durante o seu técnico, né, fazer pesquisa científica. Então você já tem em mente, né, a linha de pesquisa do professor tal, se é um professor que você realmente quer trabalhar junto com ele. Então isso é muito importante. Avaliar a formação dos professores dessa instituição. Quando a gente fala instituição pública, isso é mais simples, porque a gente tem mais acesso e também porque a gente tem a maior certeza, né, que aqueles professores, no mínimo, têm um nível de mestrado e tem, né, uma formação mais robusta, apesar que isso não define boa didática. Mas o mais importante também é você se atentar se aquele professor ele tem vivência prática. Vivência prática é muito importante, né? É um professor que atuou na indústria, então cola nele, porque ele vai ter muita experiência para te contar. Apesar que muitos não contam durante as aulas, mas você vai lá e busca, corre atrás e vai ser já um plus na sua formação. E o terceiro erro que você não deve cometer é não avaliar a gestão acadêmica. Ou seja, como é a coordenação, como é justamente a estrutura a nível de gestão, de administração dessa instituição, principalmente, sobretudo, na coordenação do curso técnico em Química. Por quê? Será que é uma coordenação que realmente visa buscar melhorias para o curso? É alguém que, que é um curso, né, que aquela instituição promove eventos como, por exemplo, semanas, né, técnica em Química. É alguém, eu digo alguém porque vai ter a pessoa que está ali à frente daquela coordenação que orienta quanto à vaga de estágio. Você pode saber essas informações, né? Ligando, mandando e-mail, indo na instituição, sobretudo se for uma instituição particular. Gente. Então, esse terceiro erro é sobretudo para você que vai fazer numa instituição particular. Porque muitas vezes as informações dos sites são as mais bonitas, mas cuidado para não cair em golpe. Verifique também, né, se é na modalidade presencial como um todo. Então, se você vai se matricular numa instituição particular, já vá buscar todas as informações, visite, se possível, a instituição antes. A particular você com certeza vai ter essa possibilidade mais fácil do que a pública, mas é muito fácil hoje você conseguir acesso às informações, né? Através de pessoas que já cursaram ali, através de contato mesmo, e você realmente fazer uma avaliação, porque às vezes, né, no site está oferecendo mil benefícios, aquelas mensagens lindas, mas na prática o aluno fica muito sozinho na sua jornada acadêmica. Então é muito importante você se atentar a isso também. Então, quando você entende que a escolha do seu curso é muito importante, porque é o seu pontapé inicial. Não é só a escolha de um curso, mas é o começo da sua jornada profissional. O técnico em química realmente é um curso que abre muitas oportunidades, mas você precisa iniciar pela porta correta. E depois de perceber, né, toda a minha vivência, toda a minha jornada até aqui, não só como técnico em química, mas como engenheira química, de que o meu conhecimento não pode ficar só para mim. E é por isso que eu estarei lançando a minha primeira turma de mentoria, justamente para destrinchar o caminho da carreira na área química. E se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa se inscrever para saber mais informações sobre o lançamento e já entrar na lista de espera. Vai ser uma jornada incrível de conhecimento, de crescimento juntos e também de orientação, porque a nossa jornada profissional ela é muito, muito mais assertiva quando a gente é orientado por alguém que já passou por aquilo. A gente não perde tempo. E escolhas erradas fazem com que a gente perca tempo, dinheiro e oportunidades. Mas eu estou aqui para te ajudar e te guiar nessa jornada. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi relevante para você, deixe aqui o seu like, ative as notificações e fique por dentro dos próximos conteúdos aqui do canal.